Olá, bem-vindas a este lugar de esperança a que nós chamamos Cordão de Raab. Continuamos hoje com a nossa série de versículos muito conhecidos dos cristãos que importa compreender o seu contexto, Isso não é, mesmo, Adelaide? é mesmo, é importante. Vamos continuar. Um dos versículos mais conhecidos e citados no mundo evangélico é o que vamos falar hoje, mas que também, infelizmente, é o mais mal empregado e Mesmo. aplicado versículo de todos os tempos. Eu estou a falar de um versículo que provavelmente todos nós já vimos em algum lugar, em camisolas, em t-shirts, em autocolantes de carros e caminhões, em tatuagens, Todo lado. ímãs de geladeira, Tudo. porta-chaves. Estamos a falar de Filipenses 4:13. É isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, aleluia! É tão bom saber que eu sou poderosa, sou maravilhosa, sou vencedora, conquistadora, tenho todo o sucesso do mundo à minha espera, o mundo debaixo dos meus pés, todos os sonhos que eu tenho vão realizar-se, todos os meus obstáculos vão ser superados, vou subir a novas alturas, Stella, o meu destino espera por mim e é brilhante, de glória em glória, não é? Então, vou estar sempre no topo da montanha, é isso? Sim, Era bom, bem, mas não é. de facto, Certo modo, mas não bem, não é bem isso. não é bem assim. isso. E de facto, Adelaide, muitos de nós, e eu vou-me incluir aqui, temos usado o versículo dessa forma. Pois é, eu também. Ao ponto de cairmos em 3 esparrelas. É isso. Em particular, não é? Eu vou falar aí sobre esses Pelo menos 3. Pelo menos 3. Por exemplo, nós temos usado este versículo como um talismã, com um certo misticismo, que ao recitar esta passagem nós vamos obter energia para derrotar o inimigo ou conquistar uma tarefa difícil que estamos prestes a fazer. Outra é que Cristo capacita-nos para alcançar todas as coisas, incluindo os meus sonhos, subir de níveis académicos, no emprego, economicamente. Sempre a subir, sempre a subir. Nunca a Stella. descer. Nunca a descer. E abraçar esses destinos que estão por Isso, aí. vai onde te leva o coração. Outra coisa... Não vais. É verdade. Olha, outra coisa que também fazemos, este equívoco, é de adicionar algo ao versículo que não está lá. Pois é. Nós lemos aquele versículo e adicionamos: posso todas as coisas, mas que eu quero. Por exemplo, uma promoção no trabalho, um marido perfeito ou uma esposa maravilhosa. Filhos obedientes, Ai, tão sempre bom. limpinhos. Não é? Acho que isso não acontece. Não, acho que não. Ou dinheiro. Muito dinheiro. Fala uma casa com eletrodomésticos topo de gama. Que bom. Fornos duplos, máquinas de lavar louça, duas. Ar-condicionado, topo de gama, tudo muito bom. Pois é, Adelaide. Mas antes de continuarmos a falar assim, vamos ver o que o texto realmente Capaz de ser melhor. diz. Enfim, detesto desmanchar os prazeres de alguém, mas tem de ser. Brincadeiras à parte, vamos lá olhar com seriedade para o que a palavra nos diz e ver se de facto temos esse direito de proclamar sucesso pessoal em todas as coisas, todas as nossas empresas e empreitadas, desde que tenhamos fé suficiente, não é isso que se diz? Mas será que isto é mesmo fé ou é fezada? É assim, são duas coisas diferentes. Primeiro, sabemos que vem de Deus, vem de ouvirmos a palavra de Deus, que nos é explicada, exposta e inspirada pelo próprio Espírito Santo. Essa sim. A outra, a fezada, tem muito mais a ver com aquela capacidade inata de todas as pessoas, dentro e fora da igreja, em qualquer planeta, mesmo que cheguemos a Marte, vamos conseguir exercer essa tal fezada, que é uma superstição, é uma tendência para a crendice, para aquilo que hoje em dia às vezes se chama de wishful thinking, não é? Sim. Tudo o que eu quero, tu podes, tu projetares no teu futuro, fazer uma visualização criativa, ok? São duas coisas mesmo muito diferentes, não é, isto não é fé. Estes equívocos devem-se, de facto, a esta tendência que nós temos para isolarmos um versículo do restante, de tudo aquilo que é dito à volta desse versículo, em vez de lermos a passagem inteira, pelo menos, se não mesmo aquele capítulo, o livro seria o ideal, não é? Ao não fazermos isto, nós não vamos nunca conseguir entender a totalidade, o que o autor, de facto, quis dizer com aquelas palavras. Sim. Por favor,
por favor, não isolem versículos, vamos parar com isso. Vamos fazer antes uma leitura mais abrangente para percebermos o verdadeiro significado que as palavras têm naquele texto e naquele contexto. Este é um versículo amado por muitos de nós, não é? Favorito. Então vamos honrá-lo, não é? Vamos honrar a palavra. Então vamos seguir o tal método que nós já explicámos aqui, vamos ver o contexto imediato e vamos ver então o que diz o versículo anterior, o versículo posterior e outros, aqueles que forem necessários, as referências cruzadas, para percebermos aquilo que está de facto a ser dito. Então, pensando nisso, se estamos a falar de Filipenses 4:13, então vamos ler o que diz antes, não é? Sim. Eu vou ler aqui a partir do 11, não é, Stella? Sim. Então, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, diz o apóstolo Paulo. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diz assim o que vem antes, não é? Sim, este é o contexto imediato. Então nós vemos, ao ler estes versículos, que o versículo 13 pertence a uma ideia maior. Conseguirmos passar por momentos difíceis na vida, até mesmo quando passamos por necessidades físicas, como o Paulo acabou de descrever. E só conseguimos passar por estas dificuldades, agora entra o versículo 13, naquele que nos fortalece, que é Cristo. Jesus, claro. Sim. Claro. E então não é de obter ou alcançar um sonho, ou muito menos aquilo que eu quero. Não, até porque se fosse assim, vamos pensar bem, estaria em clara contradição com tudo o resto, o que nos diz a carta, o que nos diz o Novo Testamento, o Antigo Testamento e toda a Bíblia. Então não pode ser. Então se percebemos que há uma contradição, convém de facto investigar. Mas sabes, Stella, na altura em que eu aplicava mal este versículo, quando as pessoas às vezes tentavam dizer-me, Adelaide, atenção, pode não ser bem isso que o versículo está a querer dizer, é melhor leres bem. Eu dizia, como não? Então diz lá em Salmos 37:4, deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. E eu fazia esta leitura imediatista, não é? De pensar, então tudo o que a Adelaide quer, a Adelaide vai ter. Pois, mas é que não é assim. Até porque se olharmos bem então para o Salmo 19, fazendo um pequeno parênteses em relação a Filipenses, vemos que deleitar-me no Senhor, deleita-te no Senhor. Ok, o que é que isso quer dizer? Deleitar-te em Deus é teres nele o teu prazer, a tua fonte de satisfação e alegria, o teu maior contentamento. É isso que quer dizer deleitar-se em algo. O teu coração, se assim for, se te deleitares em Deus, ele fatalmente vai ser transformado. Não pode acontecer outra coisa, vais ter um novo coração. Sim. Então se vais ter um novo coração, onde é a fonte dos teus desejos? É o teu coração. Então os teus desejos vão ser mudados e eles vão estar de acordo com o coração de Deus e não o oposto. Portanto, voltando a Filipenses, vamos voltar a esta carta e eu, Stella, vou-te pedir para tu falares então mais daquilo que Paulo está a querer dizer a esta igreja de Filipos, que ele muito amava, que ele tinha muitas saudades. Vamos lá, entrar mais a fundo no texto. Olha, Adelaide, primeiro eu vou começar por dizer aquilo que ele não diz, não é? Que normalmente podemos pensar que ele tenha dito, mas as inferências que fazemos, mas não devíamos. E sim, não estava na mente dele. E depois vou contrapor com aquilo que ele realmente diz. Então, em primeiro lugar, Paulo não está a dizer que devemos sonhar mais, mas ele está a lembrar aos filipenses, e por extensão nós, que somos a igreja, de que podemos suportar o sentimento esmagador de uma derrota ou de um momento difícil, não é? Nós passamos por isso e é realmente assim um sentimento esmagador. Sim, não é? Sim. Sentes-te fraca, não é? Sim, e nós sabemos que estes momentos são muito comuns na nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, por dores, por perdas. Estes momentos são verdadeiros nas nossas vidas, não é? Em segundo lugar, Paulo também não está a encorajar ninguém a ir conquistar o mundo, não é, Adelaide? No seu jato particular. Não é isso. Mas sim a prosseguir, a perseverar, mesmo quando nós nos sentimos conquistados pelas tribulações deste mundo, mesmo que pareça que estamos a perder. Prossegue, persevera. É isso que Paulo está a dizer. E depois no versículo 13 é muito claro, não é pelas nossas forças, até porque quando normalmente estamos num momento desse nós não temos forças. E essas forças então vêm de Jesus Cristo, aquele que nos fortalece. Ele é que é a fonte dessa força. Vocês já sabem que uma das minhas ferramentas preferidas para compreendermos a palavra de uma maneira mais fácil, mais acessível para todos, até por causa da internet, é olhar para as diferentes traduções da nossa língua. A que eu li é da Almeida Revista e Corrigida, mas a Bíblia para Todos, por exemplo, é uma tradução dinâmica feita a partir das línguas originais e ela diz: posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. Então já especifica, já não é todas as coisas que dá aso
aquelas outras loucuras que nos passam pela cabeça. Trata-se de dificuldades, então, e não de aquelas vitóriazinhas pessoais mais comezinhas. Também gosto de ler a tradução do livro, que é uma quase paráfrase, não é bem, mas que pretende usar uma linguagem menos religiosa, vamos dizer assim, para aqueles que não estão tão habituados a certos termos teológicos. E ela diz, posso suportar todas as coisas. Então, o suportar, este verbo, também já tem uma conotação de algo que é difícil, mas que eu suporto, não é? Todas as coisas também, de algum modo, já está qualificado de outro jeito. Portanto, tudo aponta para esta ideia. Vais sofrer, sim, porque nesta vida terás tribulações, como disse Jesus, mas Ele vai suportar-te. Ele vai carregar-te nesse sofrimento. Pensa nestas palavras, neste termo, naquele que te fortalece, naquele. Então, com a ajuda de... Isto aponta para ti. Não aponta para mim, não aponta para a Stella, não aponta para ti, aponta para Jesus. Então é dele que se trata, ao Cristo, a quem tu estás unida. Então, onde está o foco, não é? Deste versículo? Está em ti? Não está em Jesus. Está em Jesus Cristo. E também o que nos pode ajudar muito ao ler versículos e ao ler passagens é lembrar que toda a Escritura fala de Jesus Cristo, toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. E eu quero também deixar aqui um aviso, um aviso para mim, para nós, para todas, para vocês, que todas as vezes que ouvires dizer em algum contexto evangélico algo assim, Deus vai te dar aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas, sabes? Pensa e foge, porque isto é um falso ensinamento. Pois o que a Bíblia realmente ensina é que Deus é sustentador de todas as coisas e porque Ele também é imutável, Ele nunca muda, Ele continua a sustentar-nos mesmo quando tudo parece insustentável. É Ele, sim, Ele é o foco, é Ele que nos dá a força para sobreviver momentos de fraqueza e até mesmo uma sensação de liberdade, estando presas às nossas dificuldades, às nossas tribulações. E eu gostei de usar esta palavra presas porque no contexto nós entendemos que Paulo estava literalmente preso. É verdade. Então, quando te sentes encurralada, tens uma pequena noção do que é estar preso como Paulo estava. Então, estamos a perceber perfeitamente que não se trata de declarar isto ou aquilo, de ver os tais planos que todos nós temos para a nossa vida cumpridos com grande brilho, com grande glória, pompa e circunstância, mas de compreendermos que Paulo está a apontar não para um Deus pequenino, feito assim à nossa imagem e semelhança, para um Pai Natal, para a fada dos dentes, Coelhinho da Páscoa. Não é desse Deus que nós estamos a falar e não é esse Deus que interessa a Paulo, sem dúvida nenhuma, mas ao Deus que suportou tudo na cruz para que tu pudesses ser fortalecida nele, com ele e por ele. E que essa força te capacitasse para suportares todas as coisas. E sabes, Adelaide, falaste aí do sofrimento de Jesus e o que me ajuda muito e é bom nós nos lembrarmos é que se há alguém que realmente entende sofrimento é Jesus, porque o sofrimento que ele passou na cruz, física e espiritual, não há maior de sofrimento do que esse, não é? A ira de Deus que estava sobre ele, a carregar todos os pecados, todos os nossos pecados, é um grande sofrimento. Nunca nenhum de nós experimentou, não é? Então, o foco do versículo é Jesus, não são os teus desejos imediatos e carnais, transitórios, temporais, não é nada disso, é? E lembra-te também de algo importante. Sabes quem é que adora distrair-te com coisinhas brilhantes, com prendinhas apetitosas, ou até com coisas bem importantes, por exemplo, domínio sobre os reinos do mundo, está-te a soar familiar, a adulação das multidões, pois é, tudo isto encanta, não é? É o diabo. Então, este aviso é para mim também, para nós, para ti. Vê lá, cuidado. Tu, no teu afã de veres essas vitórias pessoais alcançadas, esses teus objetivos de vida, não dês por ti a receber de braços abertos e como se fosse a melhor coisa que te aconteceu, aquilo que só vem para te distrair da entrega total que temos todas de ter a Jesus. Ele não veio para te satisfazer. Não. Ele veio para satisfazer a ira de Deus. Isso sim. E essa ira, ela consumir-te-ia se tu continuasses entregue a esses apelos da nossa natureza. Então vamos fugir disso, não é? Sim, Adelaide. Até porque a nossa natureza é de alcançar mais e mais e melhor e nunca encontrar real satisfação. Porque a nossa real satisfação, nós já dissemos aqui várias vezes, não está aqui nesta vida passageira.
E nós não estamos aqui a elogiar a pobreza ou o sofrimento extremo, não é, Adelaide? Nós não queremos fazer isso. De todo, até porque o próprio Paulo faz essa referência. Ele fala na abundância que teve e na escassez. Sim. E do mesmo modo, também na abundância, tu tens de saber de onde te vêm as coisas boas. Tu tens de saber que não é porque tu és tão competente assim, porque tens a experiência profissional, porque és uma esposa tão amorosa e uma mãezinha tão querida, que estás a ser abençoada por Deus. Não é por causa disso. Tu recebes essa força, essa capacidade. E se alcanças esses sucessos que são bons na vida, é porque Cristo te fortalece. Amém. É porque Ele te capacita. É porque Ele quer dar-te essas coisas. Portanto, não é na escassez e na abundância, é sempre Cristo que te fortalece, não é? Sim, e naqueles versículos que nós lemos do contexto imediato, os versículos anteriores do 13, Paulo diz, sei ter muito e sei ter pouco, não é? Fazendo referência a isto que estamos a dizer. E atenção, ele até fala de fome, mas ele também faz referência que Deus, através de Jesus Cristo, o fortaleceu para passar por tudo isto. Ele não fala isto só aqui em Filipenses, nós também podemos encontrar isto em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, não é, Adelaide? Vou ler. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Eu li também o 13, para compreendermos tudo. Pois é. Tanta coisa, Traz não é? Traz um alívio É para verdade. a alma, não é? Agora, outra ferramenta muito importante para entendermos o versículo é ler o livro todo. E Filipenses é um livro rápido, não tem muitos capítulos, Sim, fácil de ler. E é muito, muito importante, ok, Adelaide? Lê o livro todo. Sem dúvida. E quando lemos o Filipenses todo, nós apercebemos-nos que Paulo estava preso. Então, Filipenses é uma epístola da prisão e do sofrimento. Ele estava preso numa prisão do século I. Imaginem. Não era pera doce. Não. Tanto quanto sabemos, não é? Era um buraco na parede, eles estavam agrilhoados pelos pés, pelas mãos, comiam se quisessem dar de comer, ninguém tinha essa obrigação, a água que houvesse, nas condições em que estivesse, o pão se houvesse bolorento, portanto, nenhuma de nós passou por isso, não é? E ele sentiu bem na pele o que é essa prisão. Então os temas da nossa carta aqui é humildade, sacrifício, porque ter Cristo. Ele estava a passar por tudo isto, ele estava preso por causa de Cristo. E isso é de maior valor do que qualquer coisa que podemos alcançar nesta terra. E nós vemos isso em Filipenses 3, versículos 7, 8 e 14. Eu vou lê-los assim, esses versículos que tu mencionaste todos. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E no versículo 14 diz, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. O que é que podemos aprender nesta passagem, Adelaide? Tanta coisa. Tanta coisa. Mas eu vou citar aqui 4 coisinhas que podemos aprender. Muito bem. O testemunho de Paulo, isso é muito claro, não é? O sofrimento por causa de Cristo e o fortalecimento no sofrimento também vindo de Cristo. Outra coisa que podemos aprender é o cuidado da igreja. Nós lemos a carta e nós vemos que Paulo não estava sozinho, que Paulo não estava abandonado, pelo contrário, a igreja de Filipenses cooperou com ele. E até houve irmãos na fé que sofreram para estar perto dele. E no livro nós encontramos o nome de Timóteo e de outro irmão, Epafrodito, que sofreu mesmo doença e tudo. E Paulo termina então a carta a agradecer com muito amor pela igreja que Deus... É verdade, é bem bonito esse agradecimento que ele faz. Sim, no capítulo 4. Yeah. Outra coisa que nós podemos aprender é que nós precisamos de Jesus Cristo para enfrentarmos e passarmos pelas dificuldades desta vida com contentamento. Sei ter muito e sei ter pouco. E claro, nós precisamos uns dos outros. E aqui vemos a importância da igreja, de carregarmos os fardos uns dos outros, em oração, de agirmos mesmo fisicamente, não é? De ter uma ação para com o irmão, como eles tiveram para com Paulo. A igreja é muito importante neste. Então não passes por sofrimentos e dificuldades sozinha. Não faças isso. Vai até à tua igreja, vai até aos teus irmãos.
para eles te fortalecerem. Partilha com ele essas dificuldades com eles e para que possas também ser ajudada. Às vezes escondemos-nos nas nossas necessidades e temos vergonha e não devemos fazê-lo, não é? Então, vamos terminar com coisas muito práticas, porque com tudo isto nós percebemos então que não podemos mais usar Filipenses 4:13 como um talismã, por favor, nem nenhum versículo da Bíblia, como um encantamento, uma mesinha pseudo-cristã que garante o sucesso de todos os nossos empreendimentos, de todos os nossos sonhos. Então, para o que é que nós podemos usar, Stella? Vamos dar exemplos práticos, não é? Porque isso pode fazer falta para tornarmos a coisa mais explícita. Então, por exemplo, quando tens o teu emprego em risco por qualquer motivo, ou mesmo quando perdeste o emprego, tu podes suportar a incerteza e a escassez. Porquê? Porque tu podes tudo em Cristo que te fortalece. Bem, é verdade. Não é? E muitos de nós, ou alguns de nós, passaram por isto, perderam o seu emprego no meio desta pandemia. E ainda estamos a passar, não é, este vírus, e nós podemos ver que, através de Cristo, vimos alguns testemunhos disso, através da igreja, esses irmãos puderam passar por isso, porque Cristo os sustentou e os fortaleceu. Sim, sim. E mesmo agora ainda estamos no meio deste vírus, que põe tudo em causa, não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Muito medo, muita ansiedade, sofrimento, dor, doença. Sim. Mas podes suportar e podes passar por este vírus, porque tu podes tudo em Cristo que te fortalece. E quando alguém te magoa num relacionamento, quando tens o coração partido e não sabes como é que vais ultrapassar esta dor, podes perdoar, tu podes perdoar mesmo assim. Porquê? Porque tu podes tudo em Cristo que te fortalece. Amém. E quando o médico te dá um mau diagnóstico? Essa é difícil. Essa é dura. Morte, dor, incerteza, não é? Dor física. Não é fácil. Mas a nossa esperança e na nossa convicção nós sabemos que temos a vida eterna e que nós podemos passar por isso porque Cristo nos fortalece. Então, resumindo, podemos tudo, podemos mesmo tudo, até sentir paz, alegria e contentamento quando tudo à nossa volta nos pede conflito, nos pede tristeza, nos pede pesar, nos pede más palavras, não é? Sim. Este é então, de facto, o sucesso no reino de Deus. Queres ser uma mulher de sucesso? Tens esse sonho? Muito bem, é possível. Estas são as boas notícias. Sucesso no reino de Deus, como a Stella até já disse aqui, é perseverar. Perseverar é a palavra-chave. Então, não amaldiçoar a Deus, não duvidar da sua bondade e do seu caráter, mesmo quando a vida nos sai tão diferente daquilo que nós sonhávamos, daquilo que nós esperávamos. Resistir a essa tentação, perseverar na nossa fé. Minha querida, vamos terminar usando alguns versículos de despedida de Paulo aos seus queridos irmãos de Filipos, para nos despedirmos também de ti de um modo muito pessoal com este pedido a Deus. Nós agarramos nas palavras da Bíblia e apenas fizemos uma pequenina adaptação para que tu escutes aquilo que Deus nos está a dizer a mim, a Stella, a ti, acerca destas dificuldades. Então a nossa oração pode ser esta: Senhor Deus, ajuda-nos a contentarmos com o que temos, a sabermos viver na pobreza e também na abundância, a aprendermos a viver em toda e qualquer situação, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. Amém. Amém. Pronto, bem. Chegamos ao fim. Pois é. Por agora nós ficamos por aqui. Para a semana vamos estar de volta. Sim, se Deus quiser. Já sabem. Provavelmente nós vamos falar sobre a reforma. Pois é, uma data especial. Uma data histórica especial para nós. Então fiquem atentas. Ativem as notificações no YouTube, no Instagram. Apertem o sininho, não é? É isso. Like. Olhem, podem deixar os vossos comentários, as vossas perguntas, que assim que nós pudermos nós vamos responder e vamos partilhar também aqui uns com os outros. Até porque este, Filipenses 4:13, foi sugerido por uma de vós e é por isso que nós também estamos a falar dele hoje. Sim. Então ficamos à espera, Sim. não é? Deus vos abençoe. Até ao próximo. breve. Até ao próximo Cordão de Rabo. Beijinhos.